Muito bem, pessoal, estamos aqui no estúdio do Agência da Notícia, aqui fazendo a cobertura da 12ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores em Porto Alegre do Norte. E ao meu lado a gente tem a honra de receber aqui o deputado representante do Araguaia, o único deputado que representa o Araguaia, Dr. Eugênio, pelo segundo mandato aí, que é uma referência aqui para todos o eleitorado e também para os prefeitos da região e também para a população. Deputado, muito obrigado pela presença. Sei que a tua agenda está corrida, ninguém almoçou, nem sei que hora que é agora, né, Luana? Agradecer também a Luana, que está presente aqui, assessora do deputado, participando com nós. A Camila, a Patrícia, a esposa do Hélio Bruneta, também está acompanhando aqui o podcast, essa gravação aí. O Thiago Safety, que é o influencer do agro. Obrigado, Thiago, pela participação. E vou agradecer o meu filho, o Matheus. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Ari. Muito obrigado a você, a agência aí, comandada aí por você e Camila. É sempre bom estar de volta à região norte de Araguaia. Fazia tempo que você veio me cobrando para que a gente fizesse esse bate-papo, né? Aí o culpado nesse caso não é a agência da notícia, é o deputado doutor Eugênio, que ainda não... As nossas agendas não convergiram ainda para que desse certo, mas hoje nessa dinâmica, a gente sendo o mediador dessa dinâmica pela segunda vez, o Daniel, o prefeito Daniel, me honrando muito com o convite para ser o mediador pela segunda vez, né? Então isso nos motivou bastante. E eu acredito que nós vamos conversar sobre isso, mas que o salto positivo dessa dinâmica eu acho que foi muito grande. Né? Foi muito grande pela experiência da dinâmica de 2019, onde nós saímos de um ceticismo muito grande das dinâmicas anteriores, que eram muito pautadas em muita conversa, muita falácia, e poucas realizações. Poucas coisas concretas aconteciam pós-dinâmica. Ficava muito em cima do hospital regional, ficava muito em cima de BR-158 e cada prefeito trazia as suas demandas, né? E quando nós propusemos a ser colaboradores do prefeito Daniel, ajudando a coordenar a dinâmica, eu sentei com o Daniel e falei: Daniel, acho que nós temos que fazer uma dinâmica, como sugestão, uma dinâmica que fosse focada em pontos centrais, que beneficiasse não o município XYZ, mas que beneficiasse a nossa região do Araguaia, independente do segmento geográfico que ela pertença, que seja ao alto, ao médio ou ao norte Araguaia. E o Daniel entendeu e ele achou interessante partir da nona dinâmica. Nós começamos então a trabalhar pontos mais centrais, para que cada prefeito não brigasse pelo seu umbigo, né? Pelas suas demandas do seu município, mas por demandas que fossem beneficiar todos os municípios. E eu acho que esse entendimento foi muito bacana. Saí com um documento muito interessante ali, da última dinâmica. É esse exemplo que eu quero trazer agora, quando nós concluímos as documentações, as atas. Nós saímos daqui com um documento que foi protocolado na Casa Civil, entregue ao governador Mauro Mendes, para que naquele momento o recurso arrecadado pelo FETAB, oriundos da nossa região do Vale do Araguaia, fosse investido aqui na região do Vale do Araguaia, né? Que se criasse como se fosse um fundo, né, de desenvolvimento do Araguaia e pudesse então ser aplicado esse recurso. Alguns prefeitos não entenderam, achando que a gente sairia no prejuízo, mas eu enxergava mais longe. Eu não vi o recurso apenas de um ano, de arrecadação de um ano, que fosse algo contínuo, até que nós alcançássemos o desenvolvimento da região norte, de Cuiabá, da região sul de Rondonópolis, que a gente pudesse equiparar esse nível de desenvolvimento que tem essas regiões aqui na nossa região do Araguaia. E coincidentemente, nós acompanhamos que 30% de todas as obras que acontecem no estado de Mato Grosso estão aqui na região do Araguaia. 30%. Isso mostra pra gente o olhar do governador Mauro Mendes, o olhar do Otaviano Pivetta, que eu não posso deixar de citá-lo todas as vezes, porque é um grande parceiro do Araguaia. O Otaviano tem sido, junto com o governador Mauro Mendes, duas pessoas que têm nos... Pensamentos iguais, né? E são empresários, né? Aí é o diferente. A gente não vai lá tomar cafezinho com o Otaviano Pivetta, com o Mauro Mendes, né? A gente vai discutir projetos. Esse é o diferencial, porque tem governos anteriores que a gente ia jogar conversa fora, né? E o governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta moldou um sistema de gestão que não propicia
esse tipo de debate lá com eles. Então a gente vai de forma muito prática e isso tem contribuído muito para todo o estado de Mato Grosso. Eu fico feliz para que a nossa região do Araguaia, que ainda necessita de muita coisa, nós estamos engatinhando, mas evoluímos bastante. Qual que é a avaliação que você faz agora dessa 12ª dinâmica? Teve a presença aí até do governador do estado de Tocantins, juntamente com o Mauro Mendes, o Edson Fagundes. Qual que é o proveito que você tira, você como uma liderança aqui do Araguaia, em presenciar e também organizar esse fórum político? Fiquei muito feliz com a presença do Vanderlei, dele e do presidente da Assembleia do Tocantins. Foi um convite que nós particularmente fizemos a ele, né? Ele nos atendeu, nos agraciando com a sua presença, e nós vimos que, né, que é uma pessoa extremamente dinâmica, né, inteligente, com um discurso muito fácil, né, enfim, não é à toa que ele foi reeleito com uma vantagem importante de votos, e isso é fruto dessa articulação política que nós percebemos com o governador Vanderlei. Mas essa presença maciça dos prefeitos do Araguaia, né, nós tivemos aqui 16 prefeitos, né, eu acho que foi não tinha visto ainda uma presença tão grande de prefeitos, né, como nós vimos agora, né, 3 deputados estaduais, uma deputada federal, um senador, né, e o nosso governador e o vice, que é muito difícil você pegar as agendas deles, raramente você vai vê-los juntos, né, sempre eles estão em agendas diferentes. Isso foi, o Otaviano sabe que eu gosto muito dele, fiz questão que ele viesse, e o governador, né, prontamente já topou o convite para estar aqui. Então essa dinâmica agora, esse fórum político foi extremamente importante por causa disso ali. Ele trouxe a população, trouxe para as pessoas que participaram conosco, essa sensação de que não vai ficar só na falácia, que realmente as coisas vão sair, as coisas vão acontecer, porque exemplos nós tivemos desde o fórum político anterior, né, nessa lacuna que nós tivemos nesse intervalo devido à pandemia de 3 anos que nós não tivemos o fórum político, mas nós vimos como evoluiu, né, saiu do papel. Então eu acho que isso é o que, para mim, né, eu saio feliz, porque eu tenho a sensibilidade com os vereadores, que são muito desconfiados, né, porque sempre a população, são um para-choque da população, e a população cobra muito deles. Vocês vão lá só para jogar conversa fora. Verdade. Né? E agora a gente está vendo isso de uma forma muito positiva, essa discussão política que nós fizemos aqui hoje em Porto Alegre. Ela apareceu, Ari, assim, só para participar um pouquinho, sim, mas das vezes anteriores, a gente via como algumas situações eram como se fosse um descaso, era um sarro com a nossa cara, porque a gente via que eram coisas que não iam para frente. E desde de quando o Dr. Eugênio realizou o primeiro fórum aqui, e que ele colocou hoje, né, ele decidiu colocar em ata isso, quer dizer, ele criou um documento, uma estrutura, que antes não tinha. A gente não tem a história. Exatamente, você foi na palavra, né, você foi na palavra do centro da coisa mesmo, né, história. Como que nós vamos falar para as gerações que lá atrás, em prefeitos que tiveram uma importância gigantesca, porque toparam esse desafio que hoje de discutir não fazem mais parte. Numa região pouco desenvolvida, numa cidade muito pequena na época, né? Então, como que essa cidade chamou para si, né, essa responsabilidade desse debate político, e as pessoas vieram. Então, Porto Alegre do Norte passou a ser o centro da discussão política, né? Passou a ser o centro da discussão política. Então, é muito bem observado. E é isso, Camila, que me chamou a atenção quando eu fui convidado pelo Daniel a primeira vez para ser o coordenador da dinâmica, que eu pedi para ele as atas anteriores. Eu queria saber o que tinha sido reivindicado, o que tinha sido discutido. E não se tinha, apenas encontrei uma ata na época do governo Tarzan, né? Essa ata está conosco, uma cópia, e foi o que tinha de história da dinâmica. De registro ali. Então nós propusemos então fazer as atas, né, surtir documentos, fazer com que os prefeitos assinassem, né, as autoridades que participaram do debate assinassem o documento para ficar como registro histórico, né? Foi muito importante essa ação sua. Mudando um pouco de dinâmica, você está encabeçando um projeto
de lei ou é alguma coisa, fiscalizar a questão das operadoras móveis, o serviço prestado pela operadora móvel aqui na região norte do Araguaia, principalmente da operadora TIM. Como é que está esse andamento? Na verdade, ali é uma comissão parlamentar de inquérito que foi instalada na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Diego, e eu sou o relator dessa CPI. Essa CPI, nós queremos ver, nós conseguimos concordar por que operadoras que assinaram um contrato 5G, mas para assinar o contrato 5G, lá no contrato está escrito que as cidades já têm que ter o 4G. Todas as cidades brasileiras têm que ter o 4G. Não precisa ser de todas as operadoras, mas pode ser de uma operadora, como você citou, a TIM, e aí ela proporciona o roaming para quem é cliente de outras operadoras, pelo menos para usar a telefonia para comunicação. Né? Ela não faz transmissão de dados, mas você pode usar o roaming para fazer uma ligação telefônica, que é tão importante. Eu chego aqui, eu não tenho TIM, o meu é vivo, e eu chego em Porto Alegre do Norte, eu fico incomunicável. É um problema sério. E é obrigatório, por lei, todas as operadoras disponibilizar um roaming automático. Não precisa ir em configurações para você colocar o seu roaming, né? Fazer a opção da sua rede que você quer usar. Tem que ser automático. Mas coisas que a gente só descobre se a gente futricar. E a CPI está servindo para isso. Nós estivemos anteontem junto com o senador Wellington, com o Diego, com o deputado Fábio Garcia, com o deputado Abílio, com o deputado Coronel Assis. Veja você a importância do tema, que tantos políticos se fizeram presentes nessa reunião. Foi solicitada pela CPI com o presidente da Anatel, que, diga-se de passagem, um gentleman. Uma pessoa extremamente acessível, colocou a agência à disposição da CPI, inclusive com veículos apropriados para a gente fazer a medição da qualidade da telefonia e da internet móvel aqui na região do Araguaia. Você pega a região do Médio Araguaia, Camila, você vê Água Boa, tá no meio, aí você tem antes Ribeirão Cascaleira, que tem 4G. Aí você tem Nova Chavantina, que tem 4G. Água Boa não tem 4G. E é o potencial econômico. Não é só do potencial, que tecnicamente, por quê? Eles não sabem explicar. Por que a operadora... É isso que nós queremos descobrir. Nós achamos que tem coisa estranha no meio disso daí, né? Então nós queremos fazer simplesmente que eles cumpram os contratos. Se os contratos rezam que eles têm que dar essa cobertura 4G às mais de 5 mil municípios brasileiros, eles têm que fazer isso nos 141 municípios do nosso estado de Mato Grosso. E uma coisa que chama atenção também é porque eu acho que hoje a gente quase não liga de telefone. As ligações são feitas geralmente via WhatsApp, pela internet. Então é imprescindível. E a hora que você precisa não consegue. Que é o que salvou os distritos aí, né? Tudo que falaram que ia instalar torres de telefonia e tudo, aquela coisa. Nunca foi instalado. Santo Antônio Fontoura que o diga, né? Já tem torre lá, já tem toda uma estrutura, entre aspas. A grande verdade, sabe o que é? A grande verdade é que essas operadoras, elas vão onde tem lucro. Elas vão onde elas conseguem ser autossustentáveis. Mas para isso elas esqueceram que elas assinaram um contrato lá atrás. Está registrado, né? Está registrado, né? E isso vem de encontro, no nosso Araguaia nós temos um potencial turístico gigantesco. Talvez, sem nenhum bairrismo, nós tenhamos a região do Araguaia seja a região com o maior potencial turístico do estado de Mato Grosso. Porque você pega o Pantanal, logicamente as belezas pantaneiras lá, né, são fantásticas e o mundo inteiro admira. Mas lá você tem aquilo, né? Aqui nós temos mas lá também é muito trabalho, né? Além dessa questão que envolve o turismo do Pantanal, que nós temos aqui também, né, a visitação, a parte de visitação de ornitorrino, você tem as grandes antenas, grandes torres para você ver os pássaros, né? Nós temos condições de fazer isso aqui também. Nós temos o turismo religioso. Nós temos o turismo esotérico. A Serra do Roncador tem um apelo gigantesco, não é?
Enfim, São Félix pode ser trazida a questão da religiosidade também por conta de Dom Pedro Casadarga. Exatamente. Então nós temos um apelo muito grande para o turismo. Mas como que se vem fazer turismo no Araguaia, sendo que nós não temos estrutura? O empresário não vem porque o empresário não tem telefonia móvel, o empresário não tem estradas, não é? Terrível. Não tem saneamento básico. Não, Você acha que o turista ele quer ir num lugar onde não tem saneamento básico? Hoje em dia mudou-se a forma de Doutora você... Eugênia, São Félix está com 2 pousadas topíssimas. Vai ser Uma inclusive inaugurou agora, né? E uma que inaugurou agora, gente, de outro mundo. Camila, modéstia à parte, é uma coisa que eu, apesar de ser médico, eu conheço. Eu tive pousada durante 14 anos no Xingu. Eu recebia turistas do mundo todo, recebia turistas da Alemanha, japoneses, né, que vinham devido ao apelo do Parque Nacional do Xingu. Até que em 2011, na mesma época do Moreira 7, nós fomos desapropriados também. Nós fomos anexados a uma área de 126 mil hectares, que foi anexado ao Parque Nacional do Xingu, exatamente naquele período em 2011. Então, é um mercado, é um nicho econômico que eu, modéstia à parte, conheço e sei da potencialidade que o estado de Mato Grosso tem, sem contar que é a maior indústria do emprego e renda do planeta. Gente, eu não estou participando do podcast, mas eu não posso deixar de falar. Eu vi a doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra, falando que existe um nicho de mercado que as pessoas estão saindo hoje do Brasil para ir para os Estados Unidos e outros países fazer um turismo de desintoxicação. O que é isso? Está dentro de áreas ecológicas ou rurais, onde elas têm que trabalhar, tirar leite, alimentar, não sei o que, elas ficam longe, caçar bicho, matar, não sei o que, limpar, para desintoxicar emocionalmente. Olha o Araguaia, a proporção que a gente tem para fazer isso. Nós temos um exemplo nesse sentido, Camila. Nós temos um exemplo concreto desse tipo de turismo que você está mencionando, ali no município de Cocalinho. Já existe a gruta, onde tem a deusa que é de Barra do Garças, né? Ela trabalha em um grupo esotérico, né? Que faz exatamente esse tipo de prestação. E olha, lota de gringos. Já ouvi falar disso. Lota de gringos, lota de pessoas que querem fazer essa desintoxicação que você referiu aqui agora, que pouca gente, né, nós estamos aqui pertinho e desconhecemos, né? Mas já existe, mas tem um potencial de crescimento gigantesco. Bom, até voltando da uma parte, sobre a questão das operadoras, nós fizemos uma enquete em 20 dias sobre a avaliação da população, os internautas da Agência Notícia e tudo, para eles votarem na enquete. 92% votaram péssimo serviço prestado pelas operadoras. Você poderia disponibilizar isso aí para a gente? Vou disponibilizar para a CPI, por gentileza. Vou fazer o... Ótimo. Inclusive, ontem nós demos o resultado hoje da enquete e eu recebi ontem uma matéria falando que você era o relator dessa CPI. Entendeu? Eu mando para você. Inclusive, nós estamos com uma van, ela está plotada toda com a CPI. Sim. Tá, nós vamos colocar à disposição hoje, amanhã aqui, para que as pessoas possam se manifestar com relação à qualidade da telefonia móvel e internet móvel aqui da região. Vai estar, já está, acredito que já esteja aqui. Ficou bem bacana, ficou um serviço bem legal. Ele entra com QR Code, existem várias opções que ele tem para que ele possa opinar com relação à telefonia e internet móvel. Ótimo. Bom, para a gente finalizar o podcast, quero agradecer aqui a presença do deputado representante do Araguaia, doutor Eugênio, pela sua presença e pode fazer as considerações para a gente seguir. E falar da expectativa, né, Eli, dos próximos 4 anos e também da surpresa, mais uma vez. Eu acho que o doutor Eugênio foi a surpresa nas urnas, porque muita gente duvidava da reeleição dele e o senhor praticamente dobrou o número de votos, né? Então, o que o senhor atribui a isso? Como é que o senhor, lógico, se sentiu muito feliz, né? Tenho certeza disso. Claro. E como é que o senhor vislumbra esses próximos 4 anos? Você sabe, Camila, tem umas provações que parece que acontecem na vida da gente, né? Eu sou assim, eu sempre coloco
coloco Deus comigo sempre em todas as coisas que eu faço, né? E a gente sabe que a gente tem que ficar provando o tempo todo. Isso é peculiar ao ser humano, né? Tem que ficar provando o tempo todo da sua capacidade de ficar se erguendo e reerguendo, né? Se reinventando o tempo todo. E a minha reeleição realmente, eu estava muito tranquilo de um trabalho apresentado. Tinha muito tranquilo. Eu levei para a Assembleia, eu tive inclusive tem o Eduardo Gomes, obrigado. O Eduardo Gomes, um dos jornalistas mais experientes, colega seu jornalista, um dos mais experientes do Mato Grosso, já é septagenário. O Eduardo acabou de escrever um livro, ele dedicou um capítulo desse livro a mim, até fiquei muito feliz, me emocionou lá com um capítulo que ele escreveu a mim. Porque ele fala que eu trouxe para o Mato Grosso já um modelo eleitoral que ainda não está na reforma política, ainda não está implementado, mas que nós já colocamos em prática, né? Que é o voto distrital. Nós já colocamos o voto distrital. Eu tive a coragem, Camila, e aí talvez seja o grande segredo, coragem de assumir 100% Araguaia. Sim. Os meus colegas deputados, principalmente o Max Russo, que eu tenho uma proximidade muito grande, você sabe disso. Sim. O Max falava comigo, Eugênio, isso é suicídio, porque você vai ter dificuldade na sua reeleição. Eu disse, eu fui eleito. Reeleito é outra etapa. É outra etapa que nós vamos ter que trabalhar, né, ali? Dobrou a quantidade igual. Vamos ter que trabalhar. E eu assumi, literalmente, esse voto distrital, assumindo 100% Araguaia, colocando as emendas 100% Araguaia, levando o debate do Araguaia para dentro do plenário, né? Eu acho que isso, talvez, eu trouxe esse sentimento, olha, realmente o Eugênio, ele é do Araguaia, com todos os defeitos peculiares a qualquer ser humano, mas ele é do Araguaia, ele está falando o nosso nome do Araguaia, bom dia, boa tarde, boa noite, Araguaia. As suas ações são 100% Araguaia, talvez aí esteja o segredo da gente ter dobrado a nossa votação com relação à eleição de 2018. Mas aproveitando o gancho da finalização, Aline, quero agradecer você, Camila, Patrícia, que está aqui conosco, a esposa do Lédio, seu filho, o Tiago, né? Eu já conheci o Tiago, né, Tiago? O Tiago está aqui, agradecer a todos vocês aí pela receptividade de vocês, muito bom. Queria aproveitar para convocar a população para o dia 27 de maio em Alto Boa Vista. Por que Alto Boa Vista? Porque é a região mais central do Araguaia. Nós estamos colocando, vamos fazer uma audiência pública promovida pelos vereadores, não é pelo deputado doutor Eugênio, é pelos vereadores do Araguaia, tá? Onde nós vamos voltar a debater e a pressionar a BR-158 e a 242, né? Fiz até questão de estar com a camiseta do movimento, um movimento que começou dentro do meu gabinete, organizado por eles, não foi por mim, organizado por eles, mérito dos vereadores, quase 300 vereadores envolvidos, e se diz que vereador não tem poder de decisão, não faz mais. Veja que quando emanados de um pensamento, né, único, as energias fluem e convergem para que a solução vai dar certo. Então eu acredito piamente, eu quero aqui aproveitar o teu espaço, a tua audiência é gigantesca, para parabenizar esses vereadores, todos eles, né, por encampar essa luta da 158. O senhor vai estar presente? Vou estar presente, se Deus quiser. Então tá bom. E a Agência Notícias vai fazer essa cobertura também, para dar uma força também, que também é o nosso sonho, né, Camila? Nossa, eu falo que as pessoas olham para mim e já está escrito na testa, BR-58, né? Já passamos muito barro aqui e comeu muita poeira. A primeira audiência pública que teve sobre a BR-58 aconteceu no Alô Brasil. Na época, eu não me lembro se o Baiano ele era deputado. E a gente esteve lá e eu lembro que eu tive um pega para capar com os índios, porque eu usei da palavra e falei, né, que índio... hoje não pode mais falar índio, né, indígena, mas enfim, os indígenas e os brancos, nós somos iguais. Claro. Se nós pretendemos, né, tratar de seres humanos, nós somos seres humanos. Então,
o que é bom para eles é bom para nós. Na hora que a comunidade indígena, Camila, perceber, né, das potencialidades que eles têm para oferecer no turismo, na agricultura, na pecuária, enfim, em vários segmentos, eles vão descobrir, inclusive os americanos descobriram. Hoje a rede Hard Rock, ela é indígena, né, com lojas espalhadas no mundo todo, né? Ou seja, surgiu exatamente eles acordaram e viram que, mais do que do assistencialismo aos povos indígenas, eles podem ser fomentadores do seu próprio desenvolvimento, né? Isso foi a grande sacada. E especialmente no Araguaia, a comunidade indígena, a gente tem muitos indígenas, muitas comunidades, mas muita miséria aqui no Araguaia. Sim. Inclusive, Camila, nós criamos, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas. Criamos já instalamos essa frente, né? E exatamente o que a gente quer fazer, quero fazer um raio-x, um levantamento. Eu trabalhei para a Escola Paulista de Medicina, dentro do Parque Nacional do Xingu, conheço bastante ali os povos indígenas xinguanos. Eu sou o único deputado que eu tenho um assessor indígena dentro do Parque Nacional, mora lá, o Marcelo Camalhurá, né? A gente tem essa facilidade. Atendo os povos chavantes no Hospital Regional de Água Boa. Então, essas duas etnias, os povos indígenas do Xingu, que são 16 etnias, mais a etnia chavante, a gente conhece bastante, né? Essas etnias aqui do Norte de Araguaia, a gente está criando um vínculo maior desde a última eleição de 2018, né? Mas as outras já são muito antigas, a gente já tem o conhecimento e a importância disso. Muito bem. Patrícia, quer falar alguma coisa? Não. O assunto é palpitante, né? Se a gente deixar, a gente vai... Eu acabei de falar para a Patrícia, quando eu estou entrevistando, um assunto vai puxando o outro. É tanta coisa que a gente tanta tem. Informação, né? É tanta informação de mulheres, sabe, Patrícia? Tive tantos projetos aprovados, sabe, em defesa das mulheres, Hoje em dia, eu tenho um projeto que não pode deixar de falar. As mulheres vítimas de violência doméstica têm dificuldade para... Tudo bem, meu marido brigou comigo, me colocou para fora e eu vou para onde? Não tem. Agora não, agora é lei. Ela tem 30 dias de hotel pago pelo governo. É um projeto, já é lei? Já é lei, sancionado pelo governador Mauro Mendes, projeto de minha autoria. Então são coisas... O dia que o Ari doidar lá em casa... Você pode pleitear uma... Eu acho que mais fácil é ele doidado que ela. Mas vocês foram feitos um pro outro. Não, mas a gente brinca, doutor Eugênio. Mas esse assunto é um assunto muito sério, precisa ser discutido, porque embora a gente esteja em uma nova era, tudo acontecendo muito rápido, mas infelizmente a crueldade, a falta de equilíbrio emocional... Camila, o botão do pânico também já é uma realidade, sancionado pelo governador. É um projeto 2. O botão do pânico? A mulher se sentir ameaçada pelo companheiro dela, e a justiça determinar que ela tem que ficar separada dele e dar uma distância para que eles possam se aproximar, ela ganha um equipamento. Esse equipamento ela aciona toda vez que ele aproximar dela com ameaças. Ele aciona e aí, através desse equipamento, uma viatura da polícia mais perto desloca até a pessoa. Isso já é realidade. Isso não é projeto futuro, isso é realidade. Né? Isso já é realidade no estado de Mato Grosso. São projetos como esse que em defesa das mulheres, né, que nós temos apoiado. Muito bem. Pessoal, a gente vai finalizar aqui. Muito obrigado pela presença, doutor Eugênio. Até o próximo podcast, que a gente vai fazer muitas outras podcasts aí com o doutor Eugênio. Afinal de contas, ele representa não só o Araguaia, também o estado do Mato Grosso, e é um exemplo no seu trabalho aí, principalmente em defesa da mulher e a questão indígena. Um abraço, fiquem todos com Deus. Tamo junto. Tamo junto.